Amados, estamos conversando aí ao longo desse mês sobre a ação do Espírito de Deus, sobre essas verdades de um Deus maravilhoso, mas que por vezes permanece esquecido, porque a gente acaba entrando num tipo de compreensão muito limitada, muito bitolada com relação àquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Então estamos aí buscando resgatar algumas verdades que todos nós já conhecemos, mas que muitas vezes nos esquecemos, ou não nos esquecemos, mas deixamos meio de lado, né? Então, uma das verdades mais maravilhosas que nós encontramos na Escritura é essa presença especial do Espírito de Deus através da sua ação em nossas vidas, trazendo em nosso coração o quebrantamento, né? Diz a Escritura que Ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Diz a Escritura que o Espírito de Deus é o nosso Consolador. Diz a Escritura que o Espírito de Deus é aquele que nos dá condições de testemunhar quando somos colocados em xeque diante das circunstâncias da vida, né? Então, esta presença do Espírito de Deus que está sobre nós, através do sacrifício de Cristo, o próprio Cristo falou isso, né? Que Ele teria que ir ao céu para que o Espírito viesse, para que o Consolador viesse, de forma que nós, hoje, aqueles que creem em Jesus, eles nunca estão sozinhos. Nós, os que cremos em Jesus, por mais que andemos pelos vales sombrios da vida, pelos quartos escuros da existência, pelos desafios mais terríveis da vida em sociedade, nós sempre, de forma insofismável, inegável, teremos, gostou do insofismável, né? Teremos a presença do Espírito Santo, a presença do Espírito de Cristo caminhando conosco. Então, nunca estamos sozinhos, nunca estamos desamparados. Podemos até nos sentir assim em alguns momentos da vida, mas uma coisa é o que eu sinto, outra coisa é aquilo que corresponde à minha verdade de fé, porque nem sempre aquilo que eu sinto corresponde àquilo que Deus promete na sua palavra, porque a própria Escritura diz que o meu coração é enganoso. Jeremias diz isso lá no capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? De forma que o meu coração, que é enganoso, muitas vezes ele se sente solitário, desamparado, desconsolado. Porém, por mais que às vezes eu me sinta assim, a Escritura em outro momento diz que eu sou aquele que tem o Espírito da consolação. Eu sou aquele que nunca caminha nesse mundo sozinho. Eu sou aquele que recebe sempre a presença preciosa do próprio Cristo em minha vida. E aliás, tem um texto da Escritura que fala sobre isso, né? Esse texto aí que é um texto muito precioso, que nós encontramos lá no Antigo Testamento e que se repete aí no livro de Atos, né? Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Atos 2:17. Portanto, estamos vivendo, amados, este momento em que o Espírito de Deus é derramado sobre as nossas vidas. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não foi esse o texto que eu li logo no começo do culto, ali em Romanos 8:26? Portanto, amados, a promessa de Deus é que você e eu, que nós, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas incoerências, apesar das nossas situações adversas da vida em sociedade, existe uma promessa sobre nós. E que promessa é essa? A promessa
que o Espírito de Deus foi derramado sobre as nossas vidas. Amém? Amém ou não? Mais ou menos. Meio amém. Não, foi amém. Amém eu concordo, é isso mesmo. Né? Eu recebo essa promessa de Deus na minha vida. Portanto, se o Espírito de Deus está sobre a minha vida, se o Espírito de Deus é derramado sobre a sua vida, por que a gente se preocupa tanto com isso então? A gente se preocupa muito em buscar a vontade de Deus, em buscar aquilo que Deus quer para mim, aquilo que Deus tem para mim. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? E às vezes a gente gasta tempo com isso, preocupado com isso. Né? E essa frase ela é muito provocativa, porque ela diz exatamente o contrário disso. Né? Preocupe-se menos com a vontade de Deus para a sua vida. Mas espera aí, pastor, isso parece meio incoerente. Não é incoerente. Porque eu preciso me preocupar com a minha comunhão com Cristo, com a minha caminhada com Cristo, com a minha vida em Cristo, com aquilo que o Senhor tem para mim na Escritura, onde Ele promete que o Espírito está sobre mim, onde Ele promete estar comigo, onde Ele me promete salvação, redenção, nova vida. Essa é a verdade que eu recebo de Deus. Portanto, o que eu me preocupo é exatamente com isso, com essa presença especial de Cristo. O resto, eu creio que Deus vai fluindo na minha vida, na minha existência. Por isso que o desafio é justamente esse, amados. O desafio de não ficar muito preocupado, tentando, descobrir, tentando dissecar, tentando entender a vontade de Deus. Mas é uma preocupação, sim, com a presença de Cristo em minha vida. E com esse testificar do Espírito de Deus em meu coração. Conforme eu vou caminhando, o Espírito de Deus vai testificando com o meu espírito. Conforme eu vou caminhando, o Espírito de Deus vai direcionando o meu coração, a minha vida. Conforme eu vou caminhando, Deus vai direcionando a minha vida. E então, nesse movimento tão maravilhoso que é a própria vida de caminhada cristã, que é o próprio discipulado, a vontade de Deus vai se descortinando, vai se apresentando diante de mim. Esse sim é um movimento que traz uma vida de discipulado verdadeira. Agora o que acontece é o seguinte, muitas vezes nós ficamos acanhados. A gente vê uma questão e diz, será que essa é a vontade de Deus? Será que esse é o propósito de Deus? Será que Deus quer isso para mim? O pastor pega e fala para você, viu, por que você não faz isso? Ah, pastor, não sei se essa é a vontade de Deus. De repente você sente o desejo profundo de desenvolver um projeto, algo que Deus colocou no seu coração, mas daí o que você faz? Ah, não sei. Será que essa é a vontade de Deus? Quer dizer, e essa busca pela vontade de Deus acaba que nos deixando no estado de letargia, sedentarizados, estagnados, parados. Quando na verdade nós deveríamos ser como uma folha. Alguém lembra desse texto ou não? João, capítulo 4. O Espírito de Deus, né, ele sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Quem é assim? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por isso, meu amado, minha irmã, meu irmão, o Espírito sopra na sua vida. E não fique tentando planejar muito, não. Quando você sentir o desejo, quando Deus colocar no seu coração, quando você quiser louvá-lo, quando você quiser servi-lo, quando você, sentir que existe um direcionamento, vai. Não pensa muito. Porque quando a gente começa a querer se preocupar muito com isso, a gente fica estagnado, parado, e as coisas não fluem. E as grandes revoluções que aconteceram
na história do cristianismo, ao longo desses 2000 anos de história, elas aconteceram através de homens e mulheres que simplesmente ouviram uma voz, sentiram um direcionamento, creram na promessa da Escritura e foram. E simplesmente foram. Não começaram a olhar muito para as suas limitações, aquilo que eles podiam ou não podiam fazer. Eles simplesmente se lançaram. E grandes transformações aconteceram. Um dos maiores exemplos que eu vejo nisso é o próprio João Calvino. Eu gosto muito do João Calvino, reformador do século XVI, responsável pela criação do presbiterianismo. Logo, John Knox, depois na Escócia, criou o presbiterianismo, mas quem lançou os alicerces foi o João Calvino. E quem que era esse sujeito? Muito mal compreendido pelos professores de história, mas o sujeito morreu com um pouquinho antes de 60 anos, tinha problemas terríveis de enxaqueca, úlcera, casou-se com uma moça, seu primeiro filho nasceu, alguns dias depois morreu, logo depois a esposa morreu também. Quando ele começou a desenvolver um trabalho na igreja de Genebra, foi expulso. Quer dizer, se você olhar para a vida dele, você fala, puxa, esse sujeito é um fracassado. É um fracassado. Só que, mais de 2000 anos depois, mais de 500 anos depois, estou eu aqui, falando daquilo que Deus fez através da vida dele. E o que ele fez? Seguiu o direcionamento do Espírito de Deus. E o que a gente peca, às vezes, sabe como? A gente peca porque simplesmente diz não. A gente peca porque simplesmente a gente sente o chamado do Espírito, sente o convencimento do Espírito, a gente percebe a direção que Deus tem, mas o que a gente faz? Bloqueia isso. Tem até uma frase de um teólogo que fala sobre isso, o Tozer, ele fala mais ou menos a respeito disso. Uma vez exposto o nosso coração à verdade, se recusamos ou rejeitamos a obediência aos impulsos que ela desperta, bloqueamos os movimentos da vida dentro de nós. Se persistimos, entristecemos e calamos o Espírito de Deus. Portanto, amados, a voz do Espírito de Deus flui na minha vida, flui na sua vida. O desafio que eu proponho para você é muito simples. O desafio que eu proponho para você é justamente desfrutar disso. É simplesmente você colocar a sua vida diante de Deus e desfrutar dessa presença maravilhosa. Quando você estiver dirigindo o seu carro, indo para o seu trabalho, para a sua faculdade, quando você estiver trabalhando ou desenvolvendo qualquer outro tipo de tarefa, o desafio que eu proponho para você é perceber essa bênção de Deus, essa presença de Deus, esse direcionamento de Deus presente em todas essas coisas. Porque a ação de Deus acontece aqui, quando nos reunimos como igreja, mas ela continua acontecendo na nossa vida. Todo o tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, você que recebeu o Espírito de Deus, escute essa voz, perceba essa voz e seja um instrumento desse Deus na sua na vida da sua família, no seu local de trabalho, na sua igreja, aonde Deus te colocar. Existem coisas que você vai fazer e serão coisas fantásticas. As pessoas vão lembrar de você para o resto da vida delas. Daqui a 30, 40 anos, alguém vai estar compartilhando com alguém o quanto aquela conversa que ela teve contigo foi transformadora. O quanto você foi usado por Deus naquele momento. Mas para isso, escute esse direcionamento, essa voz preciosa e essa ação de Deus na sua vida. E eu tenho certeza que grandes revoluções irão acontecer
a partir disso, se preocupe menos, caminhe mais e perceba o quanto Deus tem te usado e o quanto você tem sido abençoado, sustentado, dirigido pelo próprio Deus. E isso é fantástico e maravilhoso. Vamos orar? Curva a sua cabeça, abra o seu coração. Pai, em nome de Jesus, colocamos mais uma vez as nossas vidas diante do Senhor. Reconhecemos, Pai, a nossa completa incapacidade. Reconhecemos as nossas falências e dificuldades. Entendemos, Pai, que sozinhos muitas vezes nos enrolamos. Porém, nós confiamos na Tua ação. Nós confiamos na Tua voz. Nós confiamos no direcionamento do Senhor para as nossas vidas. E para isso, Pai, entregamos diante do Senhor as nossas vidas, os nossos corações, na certeza, Pai, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, do que tudo quanto pensamos. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém, amados.